Olá, pessoal! Voltando então para a segunda parte da correção das questões, a questão de número 4, que diz respeito aos conceitos. Então a questão fala assim: assinale a alternativa correta. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, salvo disposição em contrário. Se houver disposição em contrário, ocorre letra A, revogação. Correto ou incorreto, pessoal? Incorreto, né? Revogação é quando, né, a norma morre, perde a validade, perde a vigência, tá? Derrogação. O que é derrogar? Significa revogar uma parte da norma. Então, por exemplo, o Código Comercial foi derrogado pelo Código Civil de 2002. A primeira parte dele foi revogada, mas a segunda parte continuou em vigor. Então, houve uma derrogação, uma revogação parcial da norma, tá? Abrogação quer dizer que a norma inteira é revogada. Ab início, tá? O Código Civil de 16, por exemplo, foi abrogado, ou seja, completamente revogado pelo Código Civil de 2002. O conceito aqui é justamente o da repristinação, tá? É lá o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução, que diz: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. E, por fim, não é anulação, porque anulação é a perda da validade da norma ou do ato jurídico por algum vício, tá? Então, essa questão tranquilinha, questão conceitual, apenas para você compreender os conceitos que pedem normalmente em prova, em exame de ordem, certo? Gabarito, então, letra D de dado, repristinação. Tranquilo até aqui, meu povo? Vamos ver a próxima questão? Passei sem querer. Vamos ver a próxima questão, questão 5. Acerca da vigência das leis e da vacatio legis, assinale a opção correta. Letra A. Vacatio legis consiste no intervalo de tempo existente entre o momento da aprovação da lei pelo Poder Legislativo e o início da sua vigência. E daí, meu povo? Verdadeiro ou falso? Ficou com dúvida, né? Falso. A vacatio legis consiste no intervalo de tempo existente entre o momento da aprovação, não, da publicação da lei pelo Poder Legislativo e o início da sua vigência. Nós vimos nas aulas presenciais o princípio da publicidade e a gente viu que a vacatio legis conta da publicação. A regra geral é de 45 dias a partir da publicação, mas é comum que o legislador dispense a vacatio legis, certo? Então, não é a letra A. Vamos ler a B. O legislador poderá determinar prazo específico de vacatio legis? Sim, simplesmente ele pode determinar a vacatio que ele quiser, tá? Então, o Código Civil de 1916 foi revogado pelo 2002 e o tempo de vacatio foi de 1 ano. Ou seja, demorou 1 ano desde a publicação até que ele entrasse efetivamente em vigor, tá? Por quê? Porque o legislador determinou um prazo específico. Essa, portanto, é verdadeira. Gabarito, letra B. C. O legislador poderá determinar a vigência imediata da norma jurídica a partir da sua aprovação pelo Congresso Nacional. Não, é a partir da sua publicação pelo Congresso Nacional. Tem que ficar espertinho com esses termos utilizados nas provas, certo? D. Na ausência de manifestação do legislador, o prazo de vacatio legis será de 90 dias no território nacional. Não, a gente viu já no comecinho da LINDB que a vacatio legis, se não houver disposição específica sobre ela, é de 45 dias. E, por fim, a letra E, o prazo de vacatio legis da lei brasileira, quando esta for admitida, será de 30 dias nos estados estrangeiros. Vimos também que não, né, é de 3 meses. Questãozinha tranquila, aposto que todo mundo acertou. Vamos para a próxima? E vamos lá. Olha só, por que eu coloquei essa questão para vocês?
Esse é o tipo de questão mais comum de uns tempos para cá, de uns 2 anos para cá, tá? Então, o que as bancas, a OAB, concurso, eu estou cobrando? Estou cobrando a aplicação do conceito em um caso concreto. Tá? É geral isso, não adianta você decorar a lei, você saber de cor onde encontrar esta norma, se você não consegue compreender o conceito e aplicar um caso concreto. E nós somos, como operadores de direito, em última instância, resolvedores de problema. Né? Então, eles te dão uma situação, problema, e pedem para você resolver. Tá? Então, vamos ler comigo. Maria soube da promulgação da Lei nº 123 e ficou preocupada com a possibilidade de que pudesse ser afetada a propriedade de determinado veículo automotor já incorporado à sua esfera jurídica em momento anterior. Seu advogado tranquilizou-a, informando que o seu direito estava protegido pela coisa julgada, o que significa que... O que é coisa julgada, pessoal? Significa que é uma sentença da qual não cabe mais recurso, não é isso? Então, ela não vai perder esse patrimônio, porque nós já temos uma sentença judicial. Vamos ler as alternativas? A. Houve uma decisão judicial em benefício de Maria, da qual não cabia mais recurso. É isso mesmo, né? Nós temos uma decisão judicial beneficiando Maria e não cabe mais recurso, razão pela qual nós temos a coisa julgada lá do artigo 6º da Lei de Introdução. Vamos ver as demais alternativas. B. O direito de Maria estava materializado em uma coisa que foi objeto do julgamento. Não, né, gente? Não é uma coisa que foi objeto de julgamento, é simplesmente coisa julgada, sentença da qual não cabia recurso. C. A lei número 123 não seria aplicada a coisas, somente a pessoas. Onde está escrito isso no enunciado? Né? Logicamente incorreto. D. Houve um julgamento que afastou as coisas do alcance da lei 123. Não, está confundindo o conceito de coisa bem com, né? Bem lá do Direito Civil 2, que a gente vai ver ainda, tá, gente? Esses conceitos a gente vai ver. Mas aqui é coisa julgada no sentido de sentença transitada em julgado. E por fim, a E, a Lei 123 somente poderia modificar a decisão judicial que beneficiou Maria caso o previsse expressamente. Não pode existir previsão expressa que desfaça estas coisas julgadas. Né? Não tem como você admitir essa possibilidade por questão de segurança jurídica. Tá, gente? Então perceba que a questão é interessante, porque te traz um caso concreto e não adianta você estar com a lei na mão ou você saber de cor o artigo 6º se você não conseguir compreender a situação problema para resolver a partir desta legislação. Tranquilo até aqui? Então vamos para a nossa próxima pergunta, que é a última pergunta, né? E também é uma perguntinha mais conceitual. Leia comigo. Quando a lei que trata da matéria afeta o direito civil continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação, ocorre a chamada ultratividade da lei. Tá? A gente comentou em sala sobre isso. Já foi objeto das outras questões também. O que é a ultratividade da lei, pessoal? Significa que a lei já não está mais em vigor, mas nós tivemos fatos que ocorreram na vigência daquela lei e que a lei continua regendo esses fatos por serem atos jurídicos perfeitos. Né? Então, a lei está já revogada, mas como o ato jurídico é perfeito, ela tem uma ultratividade, ela continua valendo ali para aqueles negócios jurídicos que já aconteceram na vigência da lei. Tá? Então, a gente tem 3 conceitos aqui. A atividade, que a lei atual está em vigor e atinge os fatos atuais, atividade, fatos atuais. A retroatividade, ou seja, quando a lei atual atinge fatos passados. A gente viu em sala o exemplo da retroatividade da norma penal, né? Então, se a gente abolir um tipo penal, essa lei retroage, ou seja, se a gente abolir, por exemplo, a pena por homicídio, né? Quem foi condenado por homicídio vai ser beneficiado com a retroação da lei, vai ser posto em liberdade.
E aqui nós estamos falando do conceito de ultratividade, ou seja, a lei não está mais em vigor, mas ela tem uma ultratividade a fim de atingir fatos atuais, certo? Vamos só ver as outras alternativas para finalizar essa correção de questões. Retroatividade benigna, não vimos isso, não existe. Retroatividade mínima, nós vimos a posição do STF acerca da retroatividade mínima, média e máxima. Entretanto, aqui nós estamos falando da ultratividade, não estamos falando da retroatividade mínima, é conceito que eu vou explicar em próximo vídeo. Repristinação, nós vimos, né, que é quando a lei em vigor volta, né, dos mortos, Walking Dead, porque a lei revogadora perdeu a vigência. E a vigência diferida, por fim, também é a alternativa incorreta, tá? Então aqui ele está te pedindo um conceito tranquilo. Quando a lei que trata de matéria afeta o direito civil continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação, ocorre então a chamada ultratividade da norma. Certo, pessoal? Bom, terminamos então a correção das nossas questões vistas em sala de aula. Marcaram na legislação os artigos que eu estou cobrando aqui. No próximo vídeo eu vou falar então de qual é o posicionamento do STF acerca da retroatividade média, mínima e máxima. Bom estudo para vocês, aproveitem esse tempo. Beijo, tchau, tchau.